Olá, gente, eu sou a Bruna, do Engenheiros Sem Fronteiras, do Núcleo de Uberaba, e eu tô aqui hoje para dar continuidade ao projeto de matemática básica com o assunto equações de primeiro grau com uma variável. E qualquer dúvidas ou sugestões, vocês podem nos mandar por e-mail, que vai estar no final do vídeo, ou podem comentar no próprio vídeo. E não se esqueçam de ativar o sininho, seguir o canal, para vocês receberem notificações todas as vezes que a gente postar vídeos novos. Então, vamos dar início. E antes de dar início, eu vou deixar as respostas dos exercícios sobre a aula de porcentagem. Então, exercício 1. Laura recebeu dinheiro. Desculpa, gente, se eu tossi algumas vezes ou se a minha voz falhar. Laura recebeu de herança R$ 24.000. Parte do dinheiro ela gastou com as dívidas que ela tinha e aproveitou também para comprar alguns eletrodomésticos para o seu apartamento. Com os R$ 10.000 restantes, ela emprestou R$ 6.000 para sua amiga e guardou o resto. Em relação a essa situação da herança, qual foi a porcentagem que Laura emprestou para sua amiga? Então, a gente tem a opção A de 25%, opção B de 30%, opção C de 15%, D de 45% e E de 18%. Então, para calcular essa porcentagem, basta realizar a divisão de 6.000 por 24.000. Sendo assim, temos que o 6.000 dividido por 24.000 é 0,25. Então, multiplicando por 100, nós temos que 0,25 é equivalente a 25%. Então, a resposta é letra A, 25%. Exercício 2. Um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 questões de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Então, a gente tem que ela acertou 70% das questões de geometria, então são 30, então a gente multiplica essa quantidade de questões, 30, por 0,7, que é o equivalente a 70%. Então, tem 21 questões corretas de aritmética. Do total, ela acertou 80%. Então, a gente pega essas 80 questões e multiplica por 0,8, que equivale a 80%. Então, tem 64 questões corretas do total. E subtraindo as questões corretas totais pelas corretas de aritmética, a gente tem que ela acertou 43 questões de geometria. Então, assim, a gente pode calcular a porcentagem que ela acertou em geometria, dividindo as 43 questões que ela acertou pela quantidade de questões que tem de geometria, que é 50, que dá 0,86, que é equivalente a 86%. Então, ela acertou 86% das questões de geometria. E agora sim, dando início à aula de hoje, equações de primeiro grau com uma variável. Então, o que é? É toda sentença aberta, redutível e equivalente a ax mais b igual a zero, com a pertencente aos reais não nulos, porque esse asterisco significa que é elementos não nulos, e b pertencente aos reais. Ou seja, a e b são números que pertencem ao conjunto dos números reais, com a diferente de zero, e x representa uma variável que não conhecemos, que é uma incógnita. Numa equação do primeiro grau, o expoente da incógnita é sempre 1. Então, a variável, a incógnita, sempre vai estar elevado a 1. Aqui não aparece, mas fica implícito que é elevado a 1. Então, exemplo 1. Calcule a incógnita x da seguinte equação. 5 mais x igual a 8. Essa equação se transforma numa identidade fazendo x igual a 8 menos 5. Porque no lado esquerdo está somando, então passa para o lado direito subtraindo. E subtraindo 5 de 8 é igual a 3. Então, substituindo x igual a 3, na equação inicial obtemos 8. Sendo assim, temos uma identidade. A letra x na equação é denominada variável da equação, ou incógnita, enquanto que o número 3 é chamado de solução da equação, conjunto verdade ou raiz. Desculpa novamente. Tipos de equações. As equações podem ter umas ou mais incógnitas ou variáveis, como a seguir. Então, a gente tem aqui a primeira que tem somente a variável x, pode ter em ambos os lados, mas a gente tem só a variável x, então ela tem uma variável, que é o x, como eu já disse. Aqui a gente tem na equação toda duas variáveis, que aqui aparece o y e também aparece o x, então a gente tem duas variáveis x e y. E
aqui na terceira equação temos 3 variáveis, x, y e z. Então, podem ter várias, podem ter a, b, c, d, e, infinitas variáveis. Contanto que todas estejam elevadas a 1, quer dizer que todas são equações de primeiro grau. O que está antes da igualdade, ou seja, do lado esquerdo do sinal de igual, é chamado de primeiro membro. E o que está do lado direito, depois da igualdade, é chamado de segundo membro da equação. Então, eu deixo aqui para vocês agora os exercícios. O exercício 1. Seja a equação 2x sobre 4 menos 3x igual a 2, encontre o valor de x que torna a equação verdadeira. Então, a gente precisa, nesse caso, isolar o x e depois achar o valor que esse x representa. Exercício 2. Encontre o valor da incógnita que satisfaz a equação. A equação é 5 vezes 9 mais y, que é igual a 20 menos 3 mais 6y. Então, a gente faz aqui na ordem certinha, isola a variável e acha e acha o valor de y. Então, é isso, gente, por hoje. Como eu já disse, qualquer dúvida ou sugestões, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, que é educaçãoesp@gmail.com, ou então comentar no próprio vídeo. E é isso, obrigada e até a próxima.